Depois de O Retorno de Jedi nos cinemas, Star Wars continuou através de livros e quadrinhos por anos, que até então eram considerados continuações oficiais autorizadas pelo próprio George Lucas. Nessas histórias, Luke e companhia continuavam batalhando com o que sobrou do Império, mostrando como o garoto de Tatooine ainda estava desenvolvendo seu poder com a força. No entanto, com a compra dos direitos pela Disney, tudo mudou. E eles resolveram cancelar o status de continuação oficial dessas publicações. Então nós vamos resgatar essa história dos quadrinhos e mostrar como as coisas poderiam ter sido diferentes no cinema. A história que vamos abordar foi lançada nos anos 90 pela Dark Horse e começa 6 anos depois de O Retorno de Jedi, quando Leia e Solo estão procurando por Luke em um planeta onde restos das forças imperiais travam uma guerra civil. Ao chegar no planeta, eles são recebidos por contrabandistas, que os atacam com robôs militares e algumas feras. Han Solo usa seu blaster para defender, mas Leia surpreende e tenta usar a força para repelir os ataques. Leia esteve treinando com Luke depois da morte de Darth Vader para se tornar uma Jedi, e por isso agora ela também consegue manipular a força. Um som de distúrbio estremece o ar, e os robôs são retorcidos enquanto os animais são jogados para longe. Repararam na semelhança desses robôs com aqueles na série The Mandalorian? Han Solo fica surpreso e diz que não sabia que Leia tinha tanto poder assim. Eis que surge uma figura no meio da fumaça, e com a mão erguida mostra que foi ele quem fez aquilo e não a Leia. A figura revela ser Luke Skywalker, agora um mestre Jedi totalmente treinado e pica das galáxias. Atrás dele também aparece um Walker gigante, e utilizando seu sabre ele repele os ataques de forma certeira para abater a máquina. Usando o ensinamento de Yoda de que o tamanho não importa, Luke usa a força para que o Walker não caia sobre ele, encerrando o combate. Luke então revela que há um grande distúrbio na força naquele planeta, e quem quer que seja sabe que eles estão ali para ir ao seu encontro. Ele pede para que Leia e Solo saiam do planeta imediatamente, mas ele ficará lá para investigar e confrontar esse grande poder, pois é seu destino. Uma fenda se abre do nada e uma grande força devastadora começa a drenar todo o planeta. Luke ordena que Leia vá embora com Solo, pois sua gravidez representa o futuro dos Jedi na galáxia. Após a saída deles, Luke e R2 são drenados com tudo que está naquele planeta. O que está drenando eles na verdade são os Devastadores de Mundo, uma nova arma imperial que suga tudo que está em sua volta. Luke então é retirado do Devastador e transportado para uma cela de energia para Jedis, da mesma época das Guerras dos Clones. Ambos são levados até o local onde um grande poder os aguarda. Os inimigos abrem a cela e Luke se volta contra eles dizendo que ele só está lá porque ele desejava isso. Os capangas resolvem então deixá-lo seguir em frente por conta própria. E quando ele chega na sala principal, eis que surge Palpatine. O Imperador diz que gostou que Luke tenha ido até ele por vontade própria, e que ele aumentou muito seus poderes desde o último confronto na Estrela da Morte. Ele revela que não foi a primeira vez que ele havia morrido, e nem que tenha sido a última vez. Ainda por cima explica que seu corpo não suporta o poder do lado sombrio por muito tempo, e por isso ele troca de corpo clonando de tempos em tempos. Então Luke percebe que é assim que Palpatine voltou à vida, através dos clones. Palpatine oferece a ele o lugar que era de seu pai, pois os rebeldes, apesar de anos com a ausência do Imperador, falharam em retomar a galáxia. E agora é a hora do Império voltar com força total, junto com seus devastadores de mundo. Luke então larga seu sabre, e pensa com ele mesmo que chegou a hora de combater o lado sombrio, mas não lutando, e sim aprendendo a arte e o segredo do Sith. Ele então se ajoelha e aceita tomar o lugar que era de Anakin no Império. Enquanto isso, Solo e Leia são surpreendidos por Boba Fett, e todos ficam surpresos por ele ainda estar vivo.
O Boba faz uma piada e diz que o Sarlacc deve ter achado ele meio indigesto. Acho que o Boba fez uma piada meio boba. Mas Chewbacca chega para ajudar e eles fogem com a Millennium Falcon. Eles então partem atrás de Luke Skywalker e chegam no planeta onde ele está com o Imperador. Luke fala com Leia através da força e diz que ela não deveria ter vindo, mas que seu mestre deseja falar com ela, e ela se surpreende, pois ela e a galáxia ainda não sabiam da volta do Imperador. Leia e Solo são levados até a sala de clones do Imperador, onde Luke os aguarda. Luke então diz que é hora de levá-los até o Imperador, mas Solo se recusa e ameaça atirar com o blaster. Skywalker usa a força para se defender, e para surpresa de todos, ele está sem a sua mão cibernética. Luke diz que estão fazendo um upgrade em sua mão, e por isso nesse momento ele está sem ela. Eis então que chega o Imperador, e Leia usa seu sabre de luz para atacar as sentinelas. O Imperador então usa a força para esmagar o sabre de Leia, e diz que ela é a chave para o futuro. Leia então usa a força para arremessar um objeto sobre o Imperador, mas ele evita com o lado sombrio. E então a pune com os raios da força, fazendo ela desmaiar. Solo se volta contra Luke dando um soco, e Skywalker reage enforcando ele para controlar a situação. Mais tarde, em outra cena onde Luke e Leia estão sozinhos com os androides, Luke diz que está tudo sob controle e que ele tem todos os esquemas dos devastadores de mundo na memória de R2. Agora eles podem resgatar Solo, mas os rebeldes já haviam chegado antes, e então explodem a cela dele. Ao saírem, Solo ouve a voz de Luke e ameaça atirar nele com um blaster, mas Leia também aparece nesse momento e diz que está tudo acabado, e agora eles podem ir para casa. Dentro da Falcon e já longe do planeta do Imperador, Luke diz que tudo o que a Aliança precisa para destruir os devastadores de mundo estão dentro do R2. E aí é revelado que Luke na verdade não estava com eles de verdade, mas era apenas uma projeção da força. Seu plano era apenas retirar com segurança os amigos e continuar a luta contra o Imperador por conta própria. Pois é, Rian Johnson, você tirou aquela cena dos filmes no cinema daqui, mas fez a cagada de Luke se matar ao invés de morrer lutando de verdade igual os quadrinhos. Luke então entra no laboratório de clones de Palpatine e o Imperador diz que ele não pode evitar seus planos. Luke começa a destruir seus clones um por um, mas não é rápido o suficiente para evitar a transferência de essência, e um deles acaba sendo tomado por Palpatine. Agora com um corpo mais jovem e cheio de vitalidade, Palpatine se torna uma grande ameaça. Os dois então travam uma batalha de sabre de luz, e o Imperador dá uma sarrada em Luke. O Imperador então diz para ele se levantar, pois irão atrás de Leia e seu filho. Após a Aliança usar os códigos que Luke roubou do Imperador, os devastadores ficam imóveis por um tempo, mas quando os rebeldes tentam invadir as máquinas, elas voltam a funcionar. Solo então suspeita que Luke os enganou novamente, mas Leia acha que os engenheiros do Império conseguiram resolver o problema a tempo. Enquanto eles discutem, C-3PO diz que R2 conseguiu desenvolver novos códigos que podem destruir os devastadores. C-3PO acha que o droidezinho está tendo apenas um delírio de grandeza, mas Solo diz que vale a pena arriscar. Para a surpresa de todos, o código de R2 funciona, e as máquinas vão para o chão, dando uma pequena vitória aos rebeldes. Já no centro da galáxia, os rebeldes se preparam para um novo ataque do Imperador, e ele chega exigindo que Leia se entregue. Leia decide se entregar, mas na verdade seu plano é salvar Luke, assim como Luke salvou Darth Vader.
Palpatine resolve mostrar para Leia como converter o Luke para o lado sombrio, e ordena que ele converta sua irmã também. Os dois começam a lutar com seu sabre de luz. Um confronto entre irmão e irmã se inicia. Usando suas palavras, Leia consegue despertar o verdadeiro Luke Skywalker, e ele se volta contra o Imperador. Mesmo com um corpo jovem, o Imperador não consegue evitar que Luke decepe sua mão com o sabre de luz. Quando tudo parece acabado, Palpatine diz para eles olharem lá para fora. Quando olham, observam que uma grande tempestade de energia bruta se abriu no espaço, sugando toda a frota da Aliança Rebelde. Essa tempestade de energia foi criada pelo Imperador, mas Luke e Leia se unem e usam a força para reverter o processo e drenar as naves imperiais. Luke e Leia escapam da nave e voltam em segurança para a base rebelde, observando toda a frota imperial ser sugada pelo próprio poder de Palpatine. Luke se vira para Leia e diz que seu filho será o futuro dos Jedi, e assim acaba a primeira parte da continuação. Então, como pudemos ver, alguns elementos foram utilizados nos cinemas, mas a parte mais bacana, que seria ver o Luke Skywalker lutando de verdade no auge da sua forma, nos foi roubado pela Disney. A Disney achou que o arco de Luke já estava completo, mas essa história mostra claramente como ele ainda tinha muito para entregar para o público, uma questão de ir para o lado sombrio para conhecer seus segredos, além de continuar também desenvolvendo seus próprios poderes. Claro que a estratégia de Luke ir para o lado sombrio para aprender mais quase que acabou sendo errado, pois o lado sombrio por pouco não consome a sua essência. E vale lembrar que a Leia o resgatou também, assim como Luke fez com o seu pai. Inclusive, anos depois, o próprio ator Mark Hamill confessou que desejava ver isso no seu papel como Luke Skywalker, mas não teve jeito de convencer a Disney, infelizmente. O que é uma pena, né? Porque seria um arco que poderia aprofundar muito mais essa relação da questão de como o lado sombrio pode consumir aos poucos até os próprios Jedi, além de continuar o desenvolvimento do personagem do Luke Skywalker, que estava ali no seu auge, e todo mundo queria ver ele combatendo o Império com esses poderes incríveis que ele conquistou através de anos. Então, pelo menos esses quadrinhos nos trouxeram um gostinho dessa experiência mágica que seria ver o Luke Skywalker no auge da sua forma. Mas comentem se vocês gostaram da história e concordam com isso, pois nós lemos todos os comentários. Se quiser saber mais sobre a continuação dessa história, deixe o like e inscreva-se no canal, pois iremos postar mais em breve. Até a próxima. E que a força esteja com vocês, sempre.